Bom dia, Letícia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Vamos aí. Bom dia, Pipoca. Oi, Isa. Tudo bem? Já tudo bom? Já estou te mandando o convite de assistente. Pode pôr, fica tranquilo. Já pus. Já estou pondo a turma para dentro. Tá bom. Bom dia, Breno. Acho que ele está sem microfone. Bom dia, David. Bom dia, professor, tudo bem? Vamos aí, filho.
Muito bem. Vamos lá. Bom dia para todos. Estão bem? Sim. Sim, Estamos aí, professor, né? e o senhor? Estamos aí. O Senhor está no céu. Ou sei lá onde. Bom, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Se houver ou houve alguma dúvida que vocês não conseguiram tirar ou resolver as questões de aula da aula 25, 26, tá? Vocês me avisem que ou eu posto uma resolução ou a gente dá um jeito aí. Eu só vou... A única questão que eu ainda acharia melhor vocês não pensarem da aula passada é a questão 6 do ITA, porque ela fala em quantidade de calor e que vai precisar usar as expressões da calorimetria, que, segundo informações da aula passada, vocês não entraram ainda. Estou certo ou não? Sim. Beleza. Então, esse exercício, se você quiser arriscar uma resolução, consultar, sei lá, tudo bem. Mas eu vou deixar incumbido o David de quando... Quem é que dá termofísica? É o Pimenta ou é o André? Ou é o Dieguinho? Quando o Dieguinho entrar nas equações de calorimetria, quantidade de calor sensível, você me fala. Ele entrou. Aí, o que eu faço? Eu volto e resolvo esse exercício. Tudo bem? Então, o David Beleza. está incumbido desta função. Não pode esquecer. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Bom, pelo nosso calendário, nós temos aula hoje e na próxima terça. Estou certo ou não? Sim. E aí acaba. Sim, férias. Pelo amor de Deus. Eu vou sumir de São Paulo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou sumir de São Paulo. Que eu não aguento mais. Dois. Eu não aguento mais. O pior é que eu estava pensando em ir para o interior, sei lá. Agora o micróbio está indo para o interior. Aí eu gosto de calor. Eu odeio frio. Eu quero calor. Eu falei, bom, onde tem calor? Fora o ministro da Saúde que, né, teve um problema aí de temperatura, mas enfim, é o Nordeste, né? Agora, eu não vou me enfiar no avião, né? Porque ficar no avião aí é arrumar confusão, né? Bom, não sei, vou pegar meu carro, vou pôr na estrada e vou sumir, sei lá onde eu vou. Prof, 3 dias você tá em Fortaleza de carro. Puta, 3 dias Não guiando, parando. parando para E, dormir. Eu sei disso. É legal. Deve ser, né? Precisava arrumar uma turma, pelo menos, para ir, né? Mas, enfim. Bom, vamos ver o que vai dar. Vamos aguardar. Bom, nós temos esta aula de hoje, 27, 28, 29 e 30, é aula sobre potência. É um assunto em nível de vestibular e até de Enem, essas coisas, importantíssimo também. Porque cai muita questão. E são questões assim que relacionam o cotidiano com essa grandeza física. Então, é uma aula conceitualmente assim muito simples e que depois nós temos exercícios para se virar. Quer dizer, tentar descobrir algumas soluções para isso, entendeu? Tá?
Então, eu considero essa aula muito importante. Então, vamos lá. Tanto que, por exemplo, vocês vão, logicamente, vão estudar potência com o André, potência elétrica, que basicamente é um estudo que eu vou fazer aqui. Por quê? O que é potência? Por que surgiu essa grandeza física chamada potência? Foi no advento, mais ou menos naquela época, que vocês sabem muito mais do que eu, o advento da Revolução Industrial. Quando apareceram as primeiras máquinas térmicas, tá? E um dos caras que inventou uma máquina térmica foi um cara chamado James Watt, tá? Onde ele conseguiu transformar calor em trabalho mecânico realizado. E a primeira máquina assim que ficou famosa foi a tal da Maria Fumaça, porque isso ajudou muito nos transportes da época. Aí vieram os navios e os próprios automóveis também. Tudo é máquina térmica, é transformação de energia em calor e em energia, em trabalho mecânico. Tá? Para quem quiser um dia andar numa Maria Fumaça, vai lá no Museu do Imigrante, que é no Brás, né? Estação Brás, eu acho. Anda um pouco. Já está lá no Museu do Ipiranga. E depois, no fim, atrás do Museu do Ipiranga, tem uma linha férrea. E lá eles têm uma Maria Fumaça intacta, maravilhosa. Aí você paga lá uma graninha lá e dá uma voltinha, né? Vai até, sei lá, 800 metros para frente, vai e volta. Só para conhecer, para você sentir o que é isso. Tá? Bom, então, nesse momento em que começa a surgir as chamadas máquinas térmicas, se sentiu-se a necessidade, fisicamente, de se estabelecer uma grandeza física que media a taxa de transformação, transferência ou até armazenamento de energia num certo intervalo de tempo. Quer dizer, máquinas que faziam essa transferência de energia, por exemplo, em menos tempo, eram máquinas melhores. E aí surge a palavra potência. Então, de uma maneira geral, potência é uma grandeza física escalar, tá? Que relaciona a quantidade de energia que você transfere, transforma, armazena, num certo intervalo de tempo. Quer dizer, quanto menor o tempo, mais potente é a máquina. Quanto mais energia, mais potente é a máquina. Tá certo? Agora, essa energia que eu estou falando, ela é de qualquer modalidade. Então, a energia, por exemplo, elétrica, você tem potência elétrica. Energia sonora, você tem potência sonora. Você tem energia luminosa, você tem potência luminosa. E assim sucessivamente. Então, é a energia que você está transferindo que vai determinar a potência, o nome da potência, o sobrenome. Mas, de uma maneira geral, potência, então, como eu falei, é uma grandeza física que mede a taxa de transferência de energia. Potência, eu vou representar por um pezinho assim, bem caracterizado, para não ficar igual P de peso, né? Então, eu costumo escrever que potência, basicamente, você pensa em energia por tempo. Basicamente é isso. Isso serve para qualquer situação que você queira relacionar. Tá? A partir daqui, você tira o que você quiser. E você vai perceber quais as modalidades de energia que a gente vai estar trabalhando com essa expressão. Tá? Bom, apresentamos a unidade no Sistema Internacional de Unidades. Seria
A unidade de potência seria... Bom, qual é a unidade de energia no sistema internacional? Joules. E a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Portanto, a unidade de potência é joules por segundo no sistema internacional, que ganhou o nome, logicamente, em homenagem dos precursores das máquinas térmicas, representados por W maiúsculo, é o que nós chamamos de watt. Esta é a unidade do sistema internacional de potência. Ok? Bom, existem outras unidades? Existem. Tá? E que são relacionadas à época. São duas unidades, cujo valor você não precisa decorar nada, porque normalmente é fornecido para você. É uma unidade chamada HP, horsepower, americana. E CV, cavalo-vapor, inglesa. Essas unidades, nós vamos fazer na outra semana um exercício que conta mais ou menos a relação dessas unidades. Mas se você pensar bem, cavalo-vapor ou HP, horsepower, foi a associação que se fez com a máquina que realizava esse trabalho realizado aqui, ó, em watts, com quem realizava o trabalho anteriormente. Eu pergunto para vocês, quem que realizava trabalho antigamente, sem as máquinas? Quem era? As carroças. Os cavalos, os bois e o ser humano. Tá certo? Então, eles conseguiram fazer uma relação. A ideia era, pô, quantos cavalos eu preciso para realizar uma função, um trabalho qualquer? Quantos cavalos eu vou precisar? Foi essa relação que eles fizeram. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, e eu nem tenho de cor, porque são valores muito próximos. Ó, um CV, que é chamado de cavalo-vapor, ele é igual a... Isso é tudo aproximado, tá? Aproximadamente 735,5 watts. Tá? E a outra unidade, HP, nós chamamos de horsepower. É também aproximadamente o valor de 745,7 watts, que foi, na verdade, como é que foi feita essa relação, tá? Como é que eles conseguiram estabelecer essa relação aí? Beleza? Depois, num exercício, a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que funciona isso, tá? Normalmente, você usa cavalo-vapor para potência de automóvel, deve ter ouvido falar. Um carro tem 70 cavalos, um Fusquinha tem 70 cavalos. Um carro de Fórmula 1 tem 700 cavalos. Tá? HP normalmente é usado para motor elétrico, bombas de água, etc. Tá bom? Bom, agora, vejam bem, essa energia aqui, ela pode ser qualquer modalidade de energia. Agora, nós podemos fazer uma relação que ela tem uma finalidade, uma aplicatividade muito boa, que é relacionar potência com velocidade. Tá?
Então, eu poderia pensar aqui, ó, numa relação e pensar assim, a potência média de uma máquina pode ser medida como essa energia é o trabalho realizado por uma força, concordam? De uma maneira geral, pode ser o trabalho de uma força que esteja, por exemplo, na direção do movimento, com aquele cosseno sendo zero, num certo intervalo de tempo, certo ou não? Agora, eu poderia substituir esse trabalho pela força e o deslocamento que essa força causa, num certo intervalo de tempo. Certo? Se for na direção do deslocamento. Se não for, entra o cosseno aqui, não tem problema. E aí, eu posso pensar que a potência média pode ser calculado como produto da força vezes. Qual é a fórmula a única fórmula que vocês sabem de física na vida? O que é ΔS sobre ΔT? Velocidade média. Velocidade média. Tá? Então, olha uma expressão importante para o cálculo de uma potência em relação, ó, à velocidade do móvel. Se por hipótese a velocidade média for simplesmente a velocidade instantânea, ou simplesmente ela é constante, a gente pode escrever potência, força vezes velocidade. Numa hipótese dela ser uma velocidade constante, a gente sabe que a velocidade constante é a mesma que a velocidade média. Ou a chamada velocidade instantânea, também pode se relacionar. Ah, quando é que eu vou fazer isso? Ah, vai depender. Vai depender das informações que forem passadas para nós na situação que a gente está estudando. Certo? Bom, agora eu também quero fazer uma observação aqui importante, porque provavelmente o André vai também insistir, mas eu quero mostrar para vocês uma unidade que é muito comum se confundir e que as pessoas falam de maneira errada. Quando eu falo as pessoas falam de maneira errada, são pessoas que não têm conhecimento. E eu me preocupo às vezes porque, por exemplo, eu vejo reportagens na televisão, eu vejo reportagens em jornal escrito, em que eles cometem esse erro. Tá? E até televisão e jornal escreve e comete esse erro. E isso, às vezes, tem até sendo questão de vestibular. Já caiu várias vezes. Inclusive, tem uma questão que eu vou comentar com vocês aí. Tá? O que eu estou falando? Estou falando de uma unidade chamada quilowatt-hora. Quilowatt-hora, cuja representação é essa daqui, ó. Quilowatt-hora. O que é que representa o quilowatt-hora? Será que é uma unidade de potência? Ou não? Vamos fazer uma verificação. Ó, se potência é energia por tempo, então eu poderia escrever que energia é potência vezes tempo, concordam? Então agora prestem bem atenção no que eu vou pôr aqui, ó. Bom, a unidade de potência
nós falamos, é watts. E a unidade de tempo é segundos. Se eu escrever aqui, o que significa watts vezes segundo? Watts vezes segundo significa joule. Ok? Vocês não estão vendo, né? Tá? Agora, prestem bem atenção aqui, ó. A mudança que eu vou fazer. Em vez de eu escrever watts, eu vou escrever kilowatts. E o que é 1 quilowatts? Corresponde a 1000 watts. E 1 hora corresponde e a unidade de segundo eu vou escrever em horas. Repara o que aconteceu aqui, ó. Olha a unidade que surgiu. Quilowatt-hora. Unidade de que isso aqui, gente? Alguém pode falar para mim? Quilowatt-hora? Unidade de quê? A gente costuma falar unidade de consumo de energia. E, normalmente, consumo de energia elétrica. Se você pegar a sua conta de luz, vai estar escrito lá quanto custa o quilowatt-hora. Na cidade de São Paulo, a média é 30 centavos, 27, 28 centavos, dependendo do consumo. É caríssimo no Brasil isso. Então, você paga pelo quilowatt-hora de energia que é fornecido para você gastar, para você consumir. Isso é o que você consome. Tá? Energia elétrica, mas pode ser qualquer outra modalidade de energia também. Não tem necessariamente ser elétrica. É mais comum em energia elétrica, é mais comum o consumo dado em quilowatt-hora. Mas o que é que eu quero, estou chamando a atenção? Essa parte é a parte mais para o André que vai mais se dedicar a isso. Mas eu falo que a palavra, o quilowatt-hora, o que a gente escuta por aí? Que o pessoal fala? Quilowatt por hora. O que é quilowatt por hora? É o quilowatt sendo dividido por hora. Como? O quilowatt dividido por hora e não multiplicado. Perfeito. E o que grandeza física é essa? Resposta. Não existe. Não existe. O que existe é quilowatt-hora. Você não vai falar nunca quilowatt por hora. Quilowatt por hora não é uma grandeza física. E é isso que eu falei para vocês, que a gente escuta. O pessoal fala a potência. A potência é quilowatt por hora. Ou aquela usina fornece uma energia de tantos quilowatt por hora. Isso não existe. O que se fornece energia é quilowatt hora. Quilowatt vezes hora. Nunca fale por hora. Você pode falar quilowatt hora por hora. Pode. Aí é outra coisa. Por dia, por mês. Quanto é que aquela usina de energia hidrelétrica fornece de energia para você por mês? Tantos quilowatt-hora. Certo, gente? Cuidado para não cometer esse erro. Claro que você pode transformar quilowatt-hora em hora, né? Você pode escrever quilowatt-hora são 1000 watts, 1 hora 3.600 segundos. Você pode transformar isso em joule? Pode. É uma conta simples, né? Não tem muito segredo. Mas eu só chamo a atenção porque é muito comum se cometer o erro do quilowatt por hora. É quilowatt-hora.
Beleza? O que eu falei? Que a aula era fácil. Acabou. Agora a gente só vai mexer um pouco com isso. Então, deixa eu bater uma foto aqui. Beleza. Então, vamos partir agora para algumas resoluções, tá? E para vocês criando habilidade para trabalhar com isso. Porque esse é um assunto que eu tenho 100% de certeza que aparece em qualquer vestibular que você for fazer. Seja ele qual for, potência é uma grandeza física que aparece bastante. Então, vamos começar. Então, aqui essas duas aulas agora, e até a próxima semana, é bom porque vai mostrando a habilidade que a gente tem, certo? O que está acontecendo com o nosso estudo, como é que está evoluindo. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Vamos lá colocando os dados, que é importante, porque para a gente poder se organizar na resolução. Então, ele fala, um automóvel de massa 1.200 quilogramas percorre um trecho de uma estrada em aclive com inclinação de 30 graus em relação à horizontal, com velocidade constante de 60 quilômetros por hora. Considerando que o movimento seja retilíneo e despreze as perdas por atrito, tomando G igual a 10 e utilizando os dados da tabela, qual é a potência desenvolvida por esse veículo? Então, ele quer que nós determinamos qual é a potência desse Professor, veículo. Oi. a Natália caiu, ela tá pedindo pro senhor reaceitar ela. Já Cadê aceitei. aí? Já aceitei. Já? Tá bom, obrigado. Muito bom. Bom, beleza. Vamos lá. Então, vamos tentar imaginar a situação. A situação, eu vou fazer aqui, ó. Você tem um carro que está subindo um aclive aqui, cuja inclinação é 30 graus, e o automovinho está se movimentando aqui com velocidade constante. Ok? Ele quer que a gente calcule a potência. Por onde eu vou? Nós teríamos várias maneiras de calcular. Eu poderia pensar a potência, pensar no trabalho realizado, mas para o trabalho realizado, de qualquer forma, eu vou precisar do deslocamento. Outra, eu podia pensar em energia potencial, né? Porque ele está saindo daqui e vem para cá. Eu vou precisar dessa altura. Para determinar essa altura, eu teria que saber o deslocamento. Então, são situações que eu estou colocando para vocês. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, potência como, por exemplo, a força que está fazendo com que esse automóvel suba vezes a velocidade dele,
é uma boa alternativa. Vocês concordam ou não? Porque eu tenho a velocidade. E qual é a força que está fazendo ele para ele subir com velocidade? Isso que é importante que ele falou. Ele está subindo com velocidade constante. Ora, se a velocidade é constante, a resultante das forças é zero. Aí vem aquela coisa logo do começo do ano. Puxa vida, se a resultante é zero, como é que ele está se movimentando? Princípio da inércia. Resultante zero. Ou é repouso, ou é movimento retilíneo e uniforme. Então, nesse trecho, ele está em MRU. Então, eu vou pensar nas forças que estão agindo. Ó, nós já sabemos marcar força. Peso do corpo. Que mais? Normal. Normal. Certo ou não? E aí eu te pergunto, tem mais alguma força ou acabou? O que vocês acham? Ah, acabou. Bom, na verdade tem uma força do motor, né? Concorda? Tem uma força aqui, ó, que está fazendo com que ele se movimente, com que ele suba. Que é essa força aqui, ó. E essa força, ela tem que ser equivalente a qual força? Para que ele continue em movimento retilíneo uniforme. Senão isso aqui seria um movimento acelerado. Ora, se nós usarmos os nossos conceitos de decomposição de força, essa força F, no mínimo, tem que ser equivalente a quem? A componente do Pesseno. peso. Como? Isso, Pesseno. exatamente. Isso. Tem que ser equivalente a componente do peso na direção tangencial. Então, eu falo para vocês aqui, ó, que a força F ela é igual à componente do peso na direção tangencial. E quem já está esperto sabe que o PT é P seno de 30. Lembrar, né? No plano inclinado, a inclinação do plano, certo? Se for com a horizontal, o PT é P seno e o PN é P cosseno. Então, portanto, o que eu posso escrever? Qual é a potência desse automóvel? No lugar de F, eu ponho P seno de 30 vezes a velocidade. Ora, o peso, a gente sabe que é mg. Seno de 30 é meio, né? Portanto, a massa, 1.200, o G, que é 10, meio, e a velocidade, que é de, atenção, cuidado, 60 quilômetros por hora. Pode? Não. Vou ter que passar para metros por segundo. Como é que eu passo quilômetro por hora para metros por segundo? 3,6. O quê? Divide. Faz o quê? Divide por 3,6. Divide por 3,6. Certo? Bom, fazendo essa conta aí, eu vou andar para não perder muito tempo, a gente chega à conclusão que dá 100.000 watts essa conta. E aí eu estou na unidade certa. Certo? Porque isso aqui vai dar 36, né? Divide, vai dar 30, 12 vezes 30, 36, dá essa conta. Ou 100.000 watts corresponde a 100 quilowatts, certo ou não? Beleza? Professor, eu tenho uma dúvida.
Pois não. Como é inclinado, não deveria, tipo, colocar f v cosseno de 30? Não, porque lembre-se que o ângulo, isso é muito importante. Essa força, ela está na direção tangencial. Qual é o ângulo que ela faz com a pista, com o plano? Não com esse ângulo. Mas que ângulo que a vermelha faz com o deslocamento? Putz, zero. É zero, tá bom? Ah, tá, justo, justo. Uhum, Tá? Ela já uhum. é a componente, vai, vamos imaginar que tivesse, mas ele não falou nada, né? Tudo bem, gente? Beleza? Professor, só mais uma coisa. Pois não. Você poderia voltar na parte ali do PC no 30, que pra mim era P-cosseno. Eu me Olha perdi aqui, nessa ó. parte. Esse ângulo é o ângulo de 30, tá? Certo? Alternos internos aqui, ó, desse triangão aqui, ó. 30. Pensa no 30. Quem é o cateto oposto? É o PT. Ó, Ah, tá. Entendi. David guarda. Guarda Tá. sempre. Pode Hum, guardar. tá, beleza. O ângulo de inclinação do plano é sempre o ângulo que o peso forma com a normal, por semelhança de triângulo, alternos internos. Tá. Então, sempre o PT vai ser seno e o PN vai ser cosseno. Pode guardar isso, desde que seja esse ângulo, logicamente, né? Porque esse ângulo é esse. Ok? Tudo bem? Ok, valeu, professor. Boa. Vamos lá. Vamos pegar o segundo exercício. O segundo exercício conta uma historinha para gente também. Ó, ele fala assim: após algumas informações sobre o carro, saímos em direção ao trecho off-road. Na primeira acelerada, já deu para perceber a força do modelo. De acordo com números do fabricante, são 299 cavalos de potência. E os 100 quilômetros por hora iniciais são conquistados em satisfatórios 7,5 segundos, graças à boa relação peso-potência, já que o carro vem com vários componentes de alumínio. Aí a revista Car Sally, né? Da UOL. Aí ele fala, o texto descreve um teste de avaliação de um veículo importado lançado nesse ano no mercado brasileiro. Sabendo que a massa desse carro é 2.400 quilos e admitindo que um CV, que é um cavalo vapor, 740 watts e 100 quilômetros por hora igual a 28 metros por segundo, pode-se afirmar que, para atingir os 100 quilômetros por hora iniciais, a potência útil média desenvolvida durante o teste em relação à potência total do carro foi aproximadamente de... Olha o que ele fala, olha a pergunta. Pode-se afirmar que, para atingir esses 100 km por hora iniciais, a potência útil média desenvolvida durante o teste em relação à potência total do carro. Bom, uma relação entre potência útil e potência total, ou uma relação entre algo que você utiliza sob em relação ao total, caracteriza uma grandeza física ou uma grandeza qualquer, chamada de... Alguém teria uma ideia? Por exemplo, você, quando você for fazer o seu vestibular,
você vai fazer um vestibular de 90 questões. E, logicamente, todos os alunos que estão nesta classe, nesse momento, das 90 questões, eles vão acertar 87. Quer dizer, a sua efetividade foi 87 em relação a 90. Aí você fala para mim, eu tive a palavra, eu quero ver a palavra, eu tive Rendimento? rendimento. Então, o rendimento é uma grandeza, primeiro, sem unidade, é adimensional, normalmente é dada em porcentagem, tá? Que relaciona o que é útil em relação ao total. Isso é um rendimento. A gente costuma representar rendimento por essa letrinha aqui, ó. Essa letra é chamada de eta, do grego, tá? E o rendimento, ele é dado por, normalmente, o que é útil sobre o total. Então, eu posso pensar na potência útil e na potência total. É essa relação entre a potência útil e a potência total que, no caso do exercício, está pedindo. E eles deram a potência total do carro, não deram? Ó, vem a informação no manual, que a potência total é de 299 cavalos. Ó, a potência total é de 299 CVs. Cabe a nós calcular a potência útil e ver a relação que existe. Tudo bem? Vamos tentar achar a potência útil? Que é a potência média, a potência útil, sei lá. E aí eu vou pensar em energia por tempo. E aí, o que é que nós vamos fazer? Bom, podemos pensar em força vezes velocidade? Bom, como achar essa força? Aqui ele não falou, a velocidade não é constante. O que ele fala é que ele atinge uma velocidade de 100 km por hora em satisfatórios 7,5 segundos. Então, o que eu tenho? Eu tenho, normalmente os caras falam assim, né? Um carro acelera de 0 a 100 em tantos segundos. Eles costumam falar isso, né? Acelera, quer dizer, a variação da velocidade em tantos segundos. Ele deu aqui que ele acelera de 0 a 100 em 7,5. Então, eu tenho a velocidade inicial e final. Então, eu tenho tempo. E em 7,5 segundos. Ora, para que lado que eu poderia pensar? Calcular a aceleração, aí achar força, mas aqui, ó, essa expressão é uma potência média. Se a velocidade for média, eu não tenho a velocidade, eu tenho a velocidade final, poderia fazer. Mas eu vou dar uma sugestão para você. Vê o que você acha. Energia não é o trabalho realizado pela força num certo intervalo de tempo? E eu pergunto para vocês, trabalho de uma força pode falar em energia cinética final menos a cinética inicial ou não? Que teorema é esse que fala que o trabalho de uma força ou o trabalho de uma resultante equivale à variação da energia cinética? Qual é o nome desse teorema? TEC. É o TEC. Então, eu acho que é um caminho. Esse caminho utilizado é pelos dados que foi dado. Então, você veja que a energia cinética inicial é 0, porque ele vai partir do repouso. E, portanto,
a potência útil pode ser calculado como? A gente sabe que energia cinética, o que é mesmo? mv² sobre 2. mv² sobre 2. E ainda a gente tem aqui o ΔT. Pronto. Fazer essa conta. Qual é a massa do carro? A conta é meio lazarenta mesmo, viu? Não tem muito o que falar. Os caras aqui da Unesp não tiraram o pé, não. Ó, a massa do carro, 2.400. E a velocidade dele? De 0 a 100. E aí a Unesp foi bem boazinha e já te falou que 100 km por hora corresponde a 28 metros por segundo. Ao quadrado. Dividido por 2, isso rola em quanto tempo? 7,5 segundos. É uma conta agradável de fazer? Não. É uma conta bem desagradável mesmo. Bom, eu tenho essa conta feita que dá 125.400 watts. Bom, então, com isso, nós podemos determinar a relação ou simplesmente o rendimento. A potência útil, 125.400 sobre a potência total, que é quanto? 299 cavalos. Porém, cavalo não vai estar associado à unidade de watts. Então, eu preciso transformar os 299 cavalos em watts. Ele deu essa transformação? Deu. Ora, se um cavalo é 740 watts, 299 é multiplicar por 740. Uma regra de 3 simples. E essa conta, gente, dá. É bem punk mesmo essa conta. Isso aqui dá aproximadamente 0,57. Ou você marcaria qual resposta das oferecidas? O que você acha? 60%? Esse é o rendimento. Olha, um carro com rendimento de 60% é um carro muito bom. Muito bem planejado e projetado. Porque normalmente rendimento é 48%, 50%, não passa disso. Primeiro você tem uma perda por calor enorme, né? Qualquer motor a combustão. Tem uma perda, você pode reparar que os carros, os motores esquentam, você tem uma refrigeração à água, é bem complicado o assunto mesmo, tá? Até aí, gente, está tudo bem? Bateu uma foto. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar. Vou apagar. Tudo bem até aí? Vocês estão quietinhos? Ou está tudo bom? Tá tudo bem. Terceiro, VUNESP. Não sei se vocês já escutaram falar isso.
do teste Margarida. O teste Margarida de corrida em escada é um meio rápido de medida de potência anaeróbica de uma pessoa. Consiste em fazê-la subir uma escada de 2 em 2 degraus, cada um com 18 centímetros de altura, partindo com velocidade máxima e constante, de uma distância de alguns metros da escada. Quando pisa no 8º degrau, a pessoa aciona o cronômetro, que se desliga quando pisa no 12º degrau. Se o intervalo de tempo registrado para uma pessoa de 70 quilos foi de 2,8 segundos, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a potência média avaliada por esse método? Quer dizer, a potência média avaliada por esse método foi de... Ele quer a potência média que o cara desenvolveu nesse processo que ele teve. Você teria alguma ideia? Porque é assim, nós somos amplo, né, para resolver. Temos que pensar em energia. Daria para usar tem? Tem ou TEP? Ou simplesmente qual modalidade de energia que eu poderia relacionar? Quando ele fala em altura, porque ele está falando em altura, né? Olha, a distância em alguns metros da escada, que cada uma tem 18 centímetros de altura. Energia potencial? Gravitacional. Mas, professor, não tem velocidade? Vai ignorar? Não, não vou ignorar. Não vou ignorar. Qual é o valor da velocidade? Foi dado? Dá para calcular? Dá. E aí calcular qual é a força que você tem que fazer? Tem que equilibrar o seu peso. Você tem o peso do cara? Tem. Então você tem peso, velocidade e tempo. Resolveu. Porém, isso tudo já foi feito, já foi desenvolvido. Como? Volto a falar. Qual é a potência média? Pode ser o trabalho realizado por uma força num certo intervalo de tempo? E a pergunta que eu te faço é a seguinte. Vejam que ele está falando aqui, ó, que ele sobe, consiste em fazê-la subir uma escada de 2 em 2 degraus, partindo com uma velocidade máxima e constante. Então, eu vou ter que fazer uma força para equilibrar quem? Qual é a única força que age contra esse movimento na subida? O peso dele. E, portanto, seria o peso vezes deslocamento. Ah, gente. Já vamos colocar energia potencial gravitacional. Pronto. É a mesma coisa. E a energia potencial gravitacional, como é que se calcula? MGH. Olha aí. É isso que eu estou falando. A gente pode trabalhar com a modalidade de energia que a gente quiser. E o MGH veio de toda aquela dedução que eu fiz. Usar o trabalho, força, deslocamento, etc. MGH. Isso aqui é velocidade? Claro que é. Mas eu não preciso calcular a velocidade. A única coisa que tem que tomar cuidado, qual que é?
Quanto que vale esse H? 0,18. Mas quantos degraus? Professor, uma dúvida. Pode considerar o oitavo degrau como zero? Como, tipo... Sim, é isso mesmo. Por quê? Por quê? Porque, olha, quando é que ele dispara o cronômetro? Quando o cara pisa em qual degrau? Oitavo. E quando é que o cronômetro desliga? Quando ele pisa no 10º, correto? Muito bem. Quanto tempo durou isso? 2,8 segundos. Então, a potência que eu estou calculando é para essa situação. Do oitavo para o 10º. Esse é o chamado teste Margarida. O cara pode subir 500 mil andares, mas ele quer, naquele intervalo de 2,8 segundos, é do oitavo ao 10º. Então, eu te pergunto, quantos andares são do oitavo ao 10º? 4. Conta no dedo. Oitavo, né? Nono, 10º, 11º, 12º. Quantos andares? Quantos degraus, perdão? 4. E cada degrauzinho tem quantos centímetros? Ele falou 0,18. 0,18. Já falou bonito, já transformando. Portanto, esse H vai dar quanto? Deixa assim para ver o que vai dar. E fazer 2 vezes a conta, faz uma vez só. Potência média vai ser. Qual é a massa do cara? 70 quilos. O G, 10. Qual é a altura do cara que ele atingiu? 4 vezes 0,18. E ele faz isso em quanto tempo? 2,8 segundos. 2,8 segundos. Veja que é uma conta mais ou menos mais facinha, né? Porque 7 vezes 4, 28. 28 com 2,8 já vai dar uma cancelada boa. Tá? Então, o resultado que eu tenho aqui, que eu fiz, deu 180 watts, essa conta. Tá? Então, você vê que eu posso trabalhar com a modalidade de energia que eu quiser. E não tem problema nenhum. Beleza? Professor, Tranquilão? seria pedir muito mais... Daria para fazer... Você poderia fazer com velocidade? Poderia. Por exemplo, qual é a velocidade a velocidade média dele? Acho que é 28, né? Hã? Tá. Qual é a velocidade média dele? É pegar o H e dividir pelo tempo, não é? Sim. Certo. Ah, tá, dá na mesma. Uhum. E dá na mesma. E qual é a força que você tem que fazer? Peso. Você tem que vencer o teu peso. É Seu peso é verdade. quem? MG. Mesma coisa. Mas e o ângulo, professor? Mas que Seria ângulo é zero. esse? Zero, porque você está É, subindo justo. verticalmente. Justo. Beleza? Beleza. Joia. Mas veja, são opções, né, David? Você vai fazer da maneira que for. E só mais uma dúvida, professor. Se eu não considerasse, tipo, o oitavo andar como zero, eu teria que usar TEP, tipo, do início ao 12º, né? Ou não? Exatamente. Qual é a energia potencial inicial? É zero também, né? Putz. Você está Justo. considerando Justo. você tá considerando o nível que é o oitavo andar, tá bom? Uhum. Ótimas perguntas, ótimas. Bom, vamos ao outro exercício, FUVEST. Vamos lá. Isso aí cai pra caramba, hein, gente? Ó,
No sistema cardiovascular de um ser humano, o coração funciona como uma bomba com potência média de 100 watts, responsável pela circulação sanguínea. Portanto, Professor, hum, desculpa, mas na minha apostila tá 10 watts. e eu falei o quê? 100. Porque o cara aqui é um jumento. É 10 watts. Responsável pela circulação sanguínea, tá? Se uma pessoa fizer uma dieta alimentar de 2.500 quilocalorias diárias, a porcentagem dessa energia utilizada para manter a circulação sanguínea será aproximadamente igual a... Aí ele fala que uma caloria são 4 joules. Tá? Então, ele dá que a potência média do coração é de 100 watts. Essa é a potência dele. Se é dele, é útil. É assim que ele trabalha. Então, o que eu vou calcular? Qual é a potência total em função dessa quantidade de energia que esse cara consome? Que é de 2.500 quilocalorias por dia. Que, ó, 2.500 calorias diárias. Então, o que eu vou fazer? E aí ele quer, qual é a porcentagem? Se ele quer a porcentagem, de novo eu falo, ele quer o rendimento. E o rendimento será dado como? A potência útil sobre a potência total. Sendo que a potência útil do coração, ele falou em 10 watts. Então, eu vou ter que comparar essa potência que esse cara adquire comendo essas 2.500 quilocalorias diárias. Tá? Então, qual seria a potência total? Primeiro, vamos calcular a energia total dele. A energia total é de quanto? Ó, 2.500 quilocalorias. Quilocalorias. Certo? Ou seja, 2.500.000 calorias. Correto? Muito bem. Só que, para eu trabalhar, para eu achar em watts, eu vou ter que energia ser dada em quê? Em Joule. joule. Correto? Então, eu vou ter que multiplicar isso daqui, ó, por 4. Porque uma Isso. caloria, 4 joules. Então, a potência total será a energia total pelo tempo. Eu vou evitar fazer a conta agora para ver o que vai dar. Sabe, você vê que eu evitei aqui para ficar mais fácil. Então, 25,000,000 vezes 4, dividido por quanto? Isso é diário, não é? Sim. Não é? Hã? 3.600 vezes 24. É isso mesmo. Ó, são 24 horas vezes 3.600. É uma conta também que nada agradável também, né? Uma conta ruim.
Então, ó, esse tempo aqui, ó, deixa eu só acrescentar para você. São 24 horas. Se você tem que multiplicar por 3.600 para dar em segundo. Por que tudo isso, hein? Por quê? Para ficar em qual unidade? Joule por segundo. Isso tem que tomar um pouco de cuidado com essas unidades, hein? Tá? Portanto, essa conta, juro, não é fácil não essa conta. Essa conta deu 115,7 watts. Aí você fala, ai, professor, mas eu estou na FUVEST, vou fazer essa conta. Não é fácil não. Tem algumas, às vezes, algumas questões dá uma encrencadinha de conta, né? Temos que tomar cuidado. Bom, então, o rendimento será de quanto? Professor, O bombeamento do... Oi, pode falar. desculpa te interromper. Como você chegou em 115,7? Porque eu fiz e deu tipo 0,115. É mesmo? Não sei. Em cima, o numerador, você fez 2.500? Ah, é quilocaloria, entendi. Agora entendi, desculpa. Deu certo? Eu te usei como se fosse só caloria. Ah, tá. Tudo bem. Sei usar, né? Porque, ó, até aqui, isso aqui, ó, é para você passar para caloria, né? Ah, mas professor, por que você passou para caloria? Ora, porque o que foi dado para a gente? Que uma caloria é 4 joules, não é? Então você teria que estar obrigatoriamente em caloria. Bom, então o rendimento dá 115,7, 10 por 115,7, aí dá aproximadamente 0,9. Na verdade, desculpa, essa conta dá 0,087. Estou certo ou não? Se alguém pode me ajudar aí. Sim, tá certo. E isso equivale a 8,7%. Se eu multiplicar por 100 para me dar em porcentagem. E que, portanto, 9% a resposta da FUVEST aproximada. Ele falou aproximadamente, 9% está bem aproximado. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Mais uma fotinha. Muito bem. Bom, e para encerrar esse finalzinho aí que está faltando, essa questão que foi do Enem, mas que não só do Enem, mas já caiu em vários outros vestibulares. Vários. É só você ficar atento, tá? Vamos lá. O Brasil tem potencial para produzir pelo menos 15.000 megawatts por hora de energia a partir de fontes alternativas. Somente nos estados da região sul, o potencial de geração de energia por intermédio
das sobras agrícolas e florestais é de 5.000 megawatts por hora. Para se ter uma ideia do que isso representa, a usina hidrelétrica de o quê? Está apagado o meu. Alguém sabe? Acho que é Itaipu, não é? Pode ser. Uma das maiores do país, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera 1.450 megawatts de energia por hora. Esse texto, transcrito de um jornal de grande circulação, contém pelo menos um erro conceitual ao apresentar valores de produção e de potencial de geração de energia. Esse erro consiste em... Onde está o erro? Sem olhar as alternativas. Qual é o erro do jornal? Ele fala É o por por hora. hora. Isso é verdade, que essa questão é verídica. Tá? Então, e a gente vai lendo, né? E vai passando. E não vai se ligando. Tá? E normalmente isso que acontece mesmo. Então, qual é a alternativa que você marcaria? Esse erro consiste em apresentar valores muito altos para a grandeza e energia, usar unidade de megawatts para expressar os valores de potência, usar unidades elétricas para biomassa, fazer o uso da unidade incorreta, megawatt por hora, e apresentar valores numéricos incompatíveis com as unidades. É uma questão estranha, mas não tem como você não marcar qual alternativa. D. Não tem como você não marcar. Porque é a unidade... Aquelas outras coisas que eles falaram lá, sabe, é para você marcar a incorreta, né? Apresenta valores muito altos para grandeza e energia. Então, essa questão ela é complicada. Não é tão simples assim. Mas se eu fosse, por exemplo, resolver essa questão, eu iria direto na alternativa D mesmo. Beleza, gente? Tá bom? Beleza. Então chega por hoje. Na terça-feira que vem a gente encerra essa parte. Porque aí, quando a gente voltar em agosto, eu mudo. Mudo não. Eu começo a dinâmica impulsiva. Nós vamos falar em impulso e quantidade de movimento. Então, essa primeira parte da dinâmica energética nós estamos encerrando na próxima aula e acaba. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigado, Tchau, hein? professor. Obrigada Tchau. pela aula. Obrigada, Pipoca. Obrigado. Até. Tchau. Tchau.